Isso aí. Vamos embora. Qual que é o grande esquadrão de hoje, Dudu? O grande esquadrão é o Botafogo Futebol e Regatas. Até antes da gente começar, mandar um abraço também para o Zé Gustavo, que é aqui de Claraval. Claraval é divisa de Franca com o estado de Minas Gerais. Franca, você andou 18 quilômetros, você já está no estado de Minas Gerais, da cidade de Claraval. O Zé Gustavo, que toda segunda-feira está nos acompanhando. O Nilson Justino, que é policial militar, lá de Buritizal, também sempre nos acompanhando. Nós falamos agora mesmo do Evanir e do Bellini, craque do futebol de mesa. O Bellini também foi craque no futebol. Inclusive, jogou no Cruzeiro, viu? Inclusive, ele fala, marquei o Tostão no Cruzeiro. Tá certo? Mas, voltando ao nosso assunto, é Botafogo, Futebol e Regatas. O Botafogo, que nosso amigo Popa, um dos, né, César? JH Boca, um dos 37 times que ele torce é o Botafogo. Então, ele está sempre por cima com os times dele. Então, acho Botafogo, que são 3, hein? São 3, Dudu. 3 mais 4, 3 mais do lado 7 dá 37. Fora o Nacional. Tem o Nacional, né? Pode falar aí para os ouvintes, os 4, para ele escolher o preferido dele. Eu acho que o Eduardo Ramos tem um pouco de Palmeiras também. Palmeiras, Botafogo e Nacional. O Flamengo, Vasco, Nacional da Colômbia. Não, estrangeiro eu sou torcedor do Milan. Eu gosto do Milan. Rapaz. Mas, voltando, o Botafogo, que sempre, quando o Brasil foi campeão nos campeonatos mundiais, 58, 62, 70, depois já a maioria dos jogadores já jogavam fora. Mas sempre teve jogadores do Botafogo no time titular do Brasil. Um dos grandes times que nós vimos, né, em 1970, eu ali com 5 anos já acompanhava pouquinho o futebol, mas me lembro muito bem. Então, você vai lembrar do time de 70, o Carlos Alberto Torres, que pouca gente vai lembrar, mas ele começou no Botafogo do Rio, depois que ele foi para o Santos. Então, o Carlos Alberto, que era titular em 70, o Gerson, lateral direito, Carlos Alberto Torres, um dos maiores laterais da história do futebol. Até o Milton Neves fala, o camisa 10 da lateral direita, Carlos Alberto Torres. Então, quer dizer, tivemos no passado, a Copa de 58, só voltando um pouquinho mais, nós tínhamos o Nilton Santos, Didi, Zagallo, todos Botafogo. Então, o que mais me chama a atenção está certo que, para os estudiosos do futebol, a maior seleção brasileira de todos os tempos, olha que eu já vi falar que a maior seleção brasileira de todos os tempos foi a de 50. E eu já vi falar também que a maior seleção brasileira de todos os tempos era de 58. Por quê? Jogava Garrincha e Pelé na mesma seleção. E ainda tinha o Didi, o grande nome do Brasil. Então, voltando, em 1970, o Brasil tinha o Carlos Alberto Torres, que começou, nessa época já estava no Santos, mas começou no Botafogo. Você tinha Gerson, Botafogo, Jairzinho, Botafogo, e você tinha no banco de reserva Roberto Miranda, que depois jogou no Corinthians, até jogava de meia no Corinthians, mas era centroavante, Rogério, e o PC Caju, né? O Paulo César Caju, que nós já contamos a história dele aqui. Então, o Botafogo, que muita gente gosta do Botafogo, principalmente quem nasceu ali nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, um jogador que chamava atenção, Marinho Chagas, lateral esquerdo, e o Jairzinho. Jairzinho foi ídolo nacional. Jairzinho, por muitos anos, ao lado de Leão, ao lado de Marinho Chagas, Rivelino, Ademir da Guia, Leivinha, Jairzinho. Jairzinho, um dos maiores nomes do futebol brasileiro. E por onde passou,
Ele foi campeão no Botafogo no final dos anos 60. O Botafogo tinha um timaço, que tinha o Rogério, o Jairzinho, tinha o Gerson, Paulo César Caju. Esses aí são os lances do Jairzinho. Então, o Jairzinho foi realmente um dos grandes jogadores de futebol brasileiro. E ele jogou no interior de São Paulo. Ele jogou no noroeste de Bauru. Pouca gente lembra, no final de carreira, ele jogava com a camisa 10. Jogou no Cruzeiro, tanto é que foi campeão da Libertadores. Dirceu Lopes estava machucado. O Jairzinho jogou no Cruzeiro com a 10. Depois, me lembro dele no noroeste de Bauru. No noroeste de Bauru, esse é lance da Copa de 74. Inclusive, um dos lances que deve mostrar aí, Brasil e Argentina, uma cabeceada do Jairzinho, no cruzamento do Zé Maria, um dos maiores cabeceadas que eu vi do futebol, Jairzinho, que usava o cabelo Black Power. Então, aqui, ó, o Zé Maria. Zé Maria cruzando, o goleiro, o goleiro argentino, inclusive, eu vou me lembrar o nome desse goleiro daqui a pouco, o Fitchol jogou algumas partidas e esse goleiro jogou as outras partidas. Esse time Chagas. Oi? Marinho Chagas chegando aí para abraçar o Jairzinho. Marinho Chagas. Ó, o Paulo César Carpegiani. O Nelinho jogou algumas partidas na Copa de 74 porque o Zé Maria estava machucado, depois o Zé Maria voltou na segunda fase. Então, o Jairzinho, o Paulo César Caju correndo atrás dele. Então, ó, você vê a cabeçada, o cruzamento do Zé Maria. E eles ainda falavam que o Zé Maria era só batedor. O Zé Maria não sabia cruzar uma bola. O que é isso? O Zé Maria é um dos melhores laterais da história do futebol brasileiro. Sabia defender e atacar. Aquele ali é o Marinho Pérez marcando. O Luque já jogava. O Luque não, o Kempis já jogava nessa seleção. E o grande jogador da Argentina era um cabeludo, o Ayala. Então, era o grande nome. O Brasil, em 74, que tinha um timaço, acabou ficando em quarto lugar, é o Luiz Pereira, o Luiz Chevrolet, o Leão no gol. Então, o Brasil era um timaço. Aí, ó, mostrando aqui, eu acho que esse aí é o Carbone, o Cal, goleiro, Marinho Chagas, Osmar Guarnelli, Brito. Esse aí, eu acho que era o Ney. Jairzinho, Fischer. Não, Jairzinho, eu acho que era o Ademir, Fischer, Jairzinho. Eu acho que o outro aí é o Dirceuzinho. Dirceuzinho na ponta esquerda. Esse cabeludo aí é o Carlos Roberto. Carlos Roberto, meio de campo. Esse aí eu acho que é o Botafogo, deve ser o Botafogo de 72. O Dirceuzinho tinha vindo do Coritiba. O Fischer é um argentino que jogava de centroavante no Botafogo. O Botafogo, então, que era um dos grandes times dos anos 70, e só veio conquistar um título nacional em 95, quando ganhou do Santos. Ganhou do Santos no Maracanã 2-1, e empatou acho que o jogo foi até no Morumbi, empatou 1-1. Gol impedido. Até eles contam que os 2 gols foram impedidos, né? Tanto o gol o único gol que é válido nessa partida, eles falam que é do Camanducaia, que faz... Camanducaia depois, viu, o âncora? Aonde que ele jogou depois? Deixa eu lembrar aqui, cara, que faz tanto tempo. Ele jogou no Uberaba Esporte, né? O Uberaba Esporte Clube. Minha memória não falha. Ele jogou no Uberaba Esporte Clube. Então, aqui, ó, o Sérgio Manuel cruzando. Esse aí é a final, né? Essa é a final, Botafogo e Santos. Botafogo, ó, o Wilson Gotardo faz de cabeça. Depois o Giovani empata. O Wilson Gotardo. Jogava na zaga o Wilson Gotardo e o Gonçalves. André Silva na lateral esquerda, Wilson Goiano na direita e o Wagner, que fechou o gol na final. Wagner ex-Madureira no gol. O meio de campo era o Jamir, que era do futebol gaúcho, o Leandro, que começou no Vasco da Gama, Sérgio Manuel e o Beto. Na frente, Donizete Pantera e o Túlio. O técnico o técnico é o... Como é que chamava aquele? Depois ele treinou até o São Paulo. Walter Autuori. O Paulo Autuori. Paulo Autuori. Olha o Giovani fazendo gol de empate.
Giovani jogava com a camisa 10 do Santos. O Santos que tinha um timaço. O Edinho, filho do Pelé, era o goleiro. O Jamel, camisa 9. Então, o Giovani era gago, né? Oi? O Giovani era gago. O Giovani, inclusive ele era paraense, jogava no Tuna Luz. Olha o camisa 10 aí, era o Beto. O Sérgio Manuel jogava com a 11, Sérgio Manuel que jogava no Santos. Foi uma grande final, realmente. O Botafogo, você vai lembrar, né, Poupa? Ele eliminou o Cruzeiro em 2 jogos, foram 2 empates, no Mineirão e no Maracanã. Enquanto o Santos perdeu para o Fluminense 4-1 no meio de semana e deu 5-2 no Morumbi, um jogaço. Nessa época, olha o gol do Túlio. Esse é o segundo gol do Botafogo em cima do Santos. O jogo foi no meio de semana. Depois a final foi no domingo. Então até eles falam... Oi? Não, diga, desculpa. Não, pode terminar, desculpa. Até comenta-se, né, que na final, tanto o gol do Túlio, foi o primeiro, estava impedido, quanto o gol do Marcelo Passo estava impedido. Então, até eles falam que foi um campeonato que o Márcio Rezende de Freitas que apitou o jogo e prejudicou o Santos. O Santos até hoje tem uma grande mágoa do Botafogo por causa dessa final de 95. Mas, os grandes ídolos, e nós, mesmo eu que não era botafoguense, um dos grandes ídolos da minha casa era Marinho Chagas e Jairzinho. Então, o Botafogo, apesar de não ter ganho campeonato nenhum na década de 70, 80, e ganhou em 89 o Carioca, né, com aquele gol do Maurício, que ele empurra o Leonardo. Ficou muito tempo sem ganhar o Campeonato Carioca, depois de 20 anos, se eu não estou enganado. Olha o Wagner jogando tudo. É verdade, né, Dudu? Carlos Alberto Dias, Paulinho Criciúma, não era? Aquele time lá, ele quebrou um tabu, né? Quebrou o tabu, ganhou do Flamengo na final. Paulo Roberto era o lateral direito. O Paulo Roberto, que você fala que parece com o seu irmão para bater na bola. Né? O Paulo Roberto era o lateral direito. Olha o Cláudio Coutinho. Eu tenho uma dúvida, Dudu. Quando eu estava fazendo a pesquisa aqui dos lances, eu achei esse aqui, Botafogo 1-0 e Flamengo, jogo da invencibilidade, 1979. 52 jogos. Então, o goleiro do Botafogo que é essa aqui? O Flamengo estava 52 jogos invictos. Ia perder a invencibilidade. Olha o Rondinelli aí, nosso amigo lá de Rio Pardo. O goleiro do Botafogo era o Borrachinha. Fechou o gol. Olha o gol do Renato Sá. Renato Sá que tinha vindo do Grêmio. Olha o Marcelo aí, O Marcelo. O Botafogo tirou a invencibilidade do Flamengo, é isso? Olha o Júnior aí, o Júnior capacete, sem bigode. E quebrou a invencibilidade. O goleiro era o Cantarelli. 1979, 52 jogos invictos. O Renato Sá, por 2 vezes, ele quebrou a invencibilidade do Botafogo. O Botafogo ficou uns 50 e tantos jogos. Invicto, o Renato Sá jogando pelo Grêmio. Sim, jogando pelo Grêmio, ele quebrou a invencibilidade numa quarta-feira. O Grêmio jogou o gol do Botafogo no Maracanã, 1-0, gol do Renato Sá. E esse jogo... 3-0, 2 gols do Renato Sá e a terceira uma assistência. A quebra, o Grêmio ganhou do Botafogo. Foi 3-0, né? O Botafogo cobra o Renato Sá e o Renato Sá tira a invencibilidade do Flamengo. E você sabe que não comprou, viu? Ele era emprestado. Tanto é que depois ele vai para o Vasco. Olha o Rocha aí, no meio de campo. O Rocha, do Botafogo. Esse dia foi 1-0, uma pressão enorme do Flamengo. O Flamengo já tinha um grande time. Aquela mesma base que depois... Olha o Borrachinha, pegou tudo. Borrachinha, o nome do goleiro. Olha o Búfalo Gil na ponta direita. Olha o Búfalo Gil. O Cantarelli, que era o goleiro do Flamengo. Foi num domingo. Esse canal 100 é demais, né? Era demais. A gente ia no cinema, preferia ver isso aqui do que o filme. Agora, sabe o que me chamou a atenção também? Esse aqui, A renda, 8 milhões de
Cruzados ou Cruzeiros? Cruzeiros. 139 mil pessoas. 139 mil pessoas no Maraca. E você sabe, só para complementar, já falamos muito de Botafogo, olha o Adília aí. Geral, né? Acabaram com a geral, né, Dudu? Por isso que dava tanta gente. Para ficar em pé. Agora, esse você também é um jogaço. jogaço. Esse lance também, né? Também. Esqueci de falar, não pode, é um pecado. Um dos maiores jogadores que eu vi jogar chamava-se Mendonça. Mendonça do Botafogo, que eu era doido pro Vasco contratar o Mendonça. Cracaço. Esse jogo foi 3-1 para o Botafogo, 1981. Olha o Rocha, falecido Rocha, correndo atrás do Mendonça. Volantão. Falecido também, Mendonça. Falecido, né? Faleceu de HIV, o Rocha. Esse jogo foi o seguinte, foi quartas de final de Campeonato Brasileiro, depois esse time do Botafogo joga contra o São Paulo, e o São Paulo elimina o Botafogo no Morumbi, que o JH Padula estava assistindo o jogo. Esse aí é um cruzamento, se não me engano, quem cruzou a bola foi o Mazolinha, né? O Mazolinha que cruza a bola. Não, Mazolinha não, foi o Mazolinha não. Foi o Elinho. Mazolinha foi daquele gol do Maurício, né, Dudu? O Mazolinha foi o gol do Maurício. Isso mesmo, o gol do Maurício. Esse mesmo Botafogo ganhou 3-1, o Mendonça fez esse golaço. Então, eu coloco Marinho Chagas, Mendonça, Jairzinho como um dos maiores ídolos do Botafogo de todos os tempos. Esse jogo foi 3-1. Voltando a contar a história do Mendonça que é falecido também, viu? Mendonça teve problemas psicológicos, depois ele acabou tendo um acidente doméstico e veio a falecer, o Mendonça. O Mendonça que começou no Botafogo com a camisa 8, depois ele virou camisa 10, 1956 a 2019, faleceu com 63 anos. Cracaço, o Mendonça. Mendonça que jogava em todas as posições também ali no ataque. Até os botafoguenses falavam que em 82, uma das maiores injustiças, o Mendonça não ter ido na Copa do Mundo. Então, voltando a esse jogaço de 81... Correu novo, né? Coitado. Tem até uma música, poeta vai lembrar, a música do João Bosco, que ele pergunta se era Mendonça ou Dinamite, né? Estão fazendo, chama siri recheado e o cacete. Estão tomando umas na praia, lá em Papa, e o Adascar chegou com uma do Alambique. Me perguntou se eu era Mendonça ou Dinamite. Muito legal. Olha lá, esse gol é do Gerson. Vai lembrar. Os dois. Aquele gol foi do Gerson. Era o ponto esquerda do Botafogo, depois foi jogar no Vasco da Gama, foi campeão no Vasco. Em 82, o Vasco ganha campeonato carioca, o Gerson, que era o ponto esquerda do Vasco da Gama. E o Flamengo era o melhor time em 81 do futebol brasileiro. E bem lembrado, hein? O Botafogo acabou sendo, ele estava ganhando 2-0 do São Paulo no Morumbi, acabou tomando a virada de 3-2. Olha que drible, hein? E o Raul no gol, hein? Esse gol tem que mostrar várias vezes. Então, nós mostramos grandes gols, viu, Ampa? O gol do Jairzinho e esse gol do Mendonça. Tá certo? Só para terminar, o Poupa lembrou bem. Semana passada, eu falei que o Leão, que era o goleiro do Brasil em 76, chamava Copa Atlântico. O Brasil e o Uruguai. O Poupa no jogo falou, da briga. Porque o Jairo e o Orlando cercam o Ramírez. O Ramírez, depois que era um uruguaio, correu atrás do Rivelino, chamava Copa Atlântica, essa Copa América de hoje. Então, essa final foi no Maracanã. E o Uruguai era um grande rival do Brasil. E bem lembrado pelo Poupa, ele falou, acho que o Jairão era titular. O Jairão, na época, era goleiro do Coritiba. De Curitiba, o time, a capital é Curitiba e o time é o Coritiba. O Jairo que foi goleiro do Fluminense de 69 a 72, depois ele foi para o Coritiba. E no Coritiba ele foi convocado pelo Brandão. Ele foi titular do Brasil. O Brandão acho que teve uns problemas com o Leão
e o Brandão não colocava o Leão como titular. O Jairo, que era o goleiro. Nessa Copa Atlântica, que terminou em briga, o Ramires sai correndo atrás do Rivelino, o Jairo, que era o goleiro, no dia bem lembrado pelo Poupa, e o Orlando que entrou no segundo tempo nesse jogo. Até o Poupa mostrou a ficha técnica desse jogo, bem lembrado, só que olha como é que é a ficha técnica do passado, viu, Anca? Na ficha técnica está o ataque, Enéas e Lula. Eles esqueceram de colocar o Gil. Então o ataque era Gil, Enéas da Portuguesa, depois entrou o Roberto Nemite e o Lula ponta esquerda. O Lula, que inclusive foi na Copa de 74 e era um dos jogadores preferidos, porque o Brandão, que foi um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, inclusive ele dirigiu o Palmeiras em 73, 74, dirigiu o São Paulo e foi campeão paulista no jejum pelo Corinthians. O Brandão, que ele tinha uns jogadores que ele gostava, dentre eles o Jairão, que era o goleiro. Então, o Brandão, inclusive a ida do Jairo, 76, do Jairo jogando no Coritiba, ele vai, em 77, ele é contratado pelo Corinthians e é campeão paulista em 77. Então, bem lembrado, só que na ficha técnica falta. O atacante era Gil, o Dinamite entrou no lugar do Enéas, e Lula na posição, técnico Oswaldo Brandão. Meio de campo, olha, lembrando, hein, por muito tempo, meio de campo, os grandes jogadores da Copa da década de 70, o meio de campo do Brasil era para ser Falcão, Rivelino e Zico. Nesse dia era Chicão, Brandão convocou o Chicão, Rivelino e Zico. Zico jogava com a 8, Rivelino com a 10. Atrás jogava Marco Antônio na lateral esquerda, que chutava muito bem, que foi na Copa de 70, foi na Copa de 74. A zaga, eu não me lembro bem, mas parece que a zaga era o Miguel, que na época ainda estava no Vasco, e o Amaral. O Orlando Lelé entrou no lugar do Toninho Baiano na lateral direita. Porque o Orlando Lelé era do América do Rio, em 76. Olha, América do Rio cedendo jogador para a seleção brasileira. Então, o Botafogo, você começou falando do Carlos Alberto, do Marinho Chagas, eles adoram falar, e pô, isso é uma coisa muito legal mesmo, que eles são o time que mais ofereceu jogadores para a seleção brasileira na história, né? Inclusive, achei essa imagem aqui que eles fizeram. Olha o alemão aí, assim embaixo, aqui é o alemão. É o time que mais ofereceu jogadores à seleção brasileira até hoje. Em 58, eu não falei do Garrincha, porque Garrincha e Pelé você não fala. Né? Foram ídolos máximos do futebol brasileiro. Garrincha do Botafogo, Pelé do Santos. Bom, Dudu, show de bola. O Brandão tinha uma fama de retranqueiro, não? Retranqueiro? Brandão. Sabia armar time, viu? Mas você vê, o Palmeiras de 72, 73, 74, jogava para frente. O Brandão sabia armar. Para mim, na minha opinião, e ouvindo o pessoal do passado, Oswaldo Brandão, o maior treinador do futebol brasileiro de todos os tempos. Olha aí. Saiu uma enquete, seria o Tele Santana. Saiu uma enquete, Tele Santana. Os maiores vitoriosos do futebol brasileiro chama Oswaldo Brandão. O gaúcho Oswaldo Brandão. Olha, você vê uma enquete que saiu, Tele, o maior treinador, ladeado por Filipão. Não, Filipão não. Você vê, diz que o Filipão é o terceiro. Tele Santana é o melhor e Filipão é o terceiro. Quer dizer, eu acho que é uma incoerência. O Zagallo. O Zagallo, pô. Não, eu não considero o Zagallo. Para mim, o Zagallo não serviu nem para o Vasco da Gama em 89. Que isso. Zagallo, que Deus o tem em bom lugar. Nem para a Portuguesa de Desportos. Que Deus o tem em bom lugar. Certo? Deus o tem. Gosto mais do Zagallo, mas treinador, não. Nem para o Beraba Esporte, até para o Beraba Esporte eu vetaria. Certo? Então, sai uma enquete. Tele é o primeiro. Tele. Vamos seguir, gente. Vamos seguir lá. Dudu, tenho que interromper você. Sensacional.